Olá pessoal, vamos iniciar aí a nossa terceira aula. Meu nome é Gisele Priscila. Esse curso ele é realizado pela ADESC. A gente viu que já teve 2 aulas desse módulo, então você que perdeu, volta aí para você ficar por dentro do assunto. Curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, se inscreve no canal da ADESC, deixa aí sua dúvida, sua sugestão sobre a nossa aula, tá bom? Vamos falar agora sobre recrutamento e seleção. Nas outras aulas a gente viu por cima mais ou menos o que é que o profissional de RH ele faz, onde é que ele trabalha. E a gente vai entrar agora mais aí na função dele, falando um pouco sobre o recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é um dos subsistemas do departamento de RH. É encarregado de trazer novos talentos para a empresa através da atração e alocação de candidatos nas vagas abertas. Dessa forma, o recrutamento e seleção pode ser visto como um processo, uma área ou uma ciência. Para que seja bem-sucedido, precisa que seus recrutadores levem em consideração competências técnicas e comportamentos dos candidatos, além da aderência destes com a vaga e principalmente com a empresa. Então, a gente já vê aqui que o recrutamento e seleção faz parte do RH. Na verdade, a gente, quando fala de RH, a gente lembra logo que é o setor que faz as contratações dos novos funcionários, faz as demissões também. E aqui no recrutamento e seleção, a gente vê a importância de ser um recrutador, né? A pessoa do RH que vai fazer esse recrutamento, seleção, ele precisa ser um profissional capacitado, ele precisa avaliar bem as competências da nova pessoa que vai entrar na empresa, porque essa pessoa que vai entrar vai ser responsável para somar dentro da empresa, para aumentar os lucros da empresa, para ajudar a empresa a crescer, a alcançar suas metas e objetivos. Então, o RH é que vai fazer a seleção desses candidatos. E o que é que atrai um candidato, né, para uma vaga? São desafios profissionais, possibilidade de ascensão profissional, oportunidade de desenvolvimento, pacote de remuneração e benefícios, o ambiente de trabalho e a imagem da organização. Então, essas são algumas coisas aí que fazem com que o candidato ele se inscreva numa vaga, além de, claro, estar precisando trabalhar e estar precisando de dinheiro, né? Mas muitas vezes pessoas que trabalham e já trabalham, eles acabam saindo do emprego, procurando outro, justamente porque ele tem aí um desses objetivos, que seja melhorar o ambiente de trabalho. Aquela empresa, eu sei que o ambiente de trabalho dela é muito bom, que é uma empresa que trata bem seus funcionários, que lá dentro você pode crescer. Então, tudo isso é visto por um candidato quando ele vai se inscrever em alguma vaga. E quais são as formas mais utilizadas no recrutamento? Geralmente tem um edital interno, aí os anúncios em jornais e revista, que era mais usado antes, né? Aí tem inscrições pelo site. Antigamente tinha os jornais lá, os classificados. Então, muitas pessoas que compravam jornais só para ver as vagas que tinham disponíveis. Já hoje a gente já tem internet, tem tecnologia, tem alguns locais que tem sites próprios. Às vezes na própria empresa tem um site dela, lá mesmo ela já recebe os currículos, tem lá a parte de trabalho conosco, alguma coisa do tipo, onde as pessoas se inscrevem por lá, deixam o seu currículo lá. Tem também a maneira de receber espontaneamente o currículo. Você pode pedir lá para deixar o currículo pessoalmente. Tem a utilização de agências especializadas, tradicionais ou virtuais. Então, tem agências de emprego que elas são contratadas justamente para poder fazer essa divulgação da vaga. Tem as divulgações em escolas, quando é estágio, né? Então, eles vão lá nas escolas, que sejam nos cursos, para informar que está aí com vaga de estágio. E tem também indicação de pessoas de confiança. Então, às vezes, a empresa, ela nem faz uma seleção. Ela simplesmente pergunta lá dentro mesmo se tem alguém que conheça, alguém com experiência naquela área e tal. E lá mesmo, por indicação de confiança, ela contrata essa pessoa. Aí fica o critério da empresa como é que ela quer fazer esse recrutamento. Agora a gente vai falar sobre as atividades específicas do assistente de RH em uma seleção. O que é que ele faz quando tem uma seleção na empresa? Ele vai colaborar na elaboração de publicação de vagas em mídias sociais e jornais. Então, essa parte todinha da publicação, da divulgação da vaga, o profissional de RH ele vai colaborar nessa elaboração.
Quando a publicação for paga, levantar o orçamento para devida autorização da gestão. Então, é por uma agência, essa agência vai cobrar para fazer a recrutação ou a divulgação da vaga, então ele precisa saber se o orçamento está dentro aí, autorizado pela gestão da empresa. Em alguns casos, vai visitar entidades para divulgar as vagas, né? Em alguns casos, ele pode ir nas escolas, como eu falei aqui, dos estágios. Às vezes, faz a seleção lá mesmo. Ele recebe também, realiza a triagem de currículos e harmoniza de forma organizada os restantes em um banco de talentos. Então, até um tempo desse ainda é usado, né? As empresas, elas recebiam currículo direto, às vezes sem nem ter vagas, mas as pessoas, por estar atrás de trabalho, entregavam currículo lá, sem compromisso mesmo. E aí se formavam pilhas e pilhas de currículo. Então, o RH que ele é responsável para realizar a triagem dos currículos e armazenar eles de forma organizada lá no banco de talentos. E também ele é responsável por ligar para os candidatos pré-selecionados. Então, ele viu lá o currículo, gostou da pessoa, né? Acha que está aí dentro do perfil da vaga. Ele é o responsável por ligar também para o candidato para fazer outras aí, fazer parte da seleção, né? Outras etapas. Existem alguns tipos de recrutamentos, vamos ler aqui, sobre o interno e o externo. Os recrutamentos internos são através de arquivos de candidatos de outros recrutamentos, indicação de candidatos feito pelos funcionários da empresa, cartaz do anúncio na portaria da empresa. Então, o interno é dentro da empresa, né? E aqui vai falar se ele já tem arquivo dos candidatos através de outros recrutamentos, ou se vai ser indicação de algum funcionário, ou se ele vai só pregar cartazes dentro da empresa mesmo para se inscrever, fazer a seleção pelos funcionários mesmo. Muitas empresas fazem isso quando é para outros cargos, né? Eles abrem uma seleção interna. E já a externa, né, fora da empresa, através de anúncios em jornais ou revistas, como era feito antes, tem as agências de recrutamento, tem através de viagens, através do site da empresa, das redes sociais, dos contatos variados, seja na universidade, nas empresas, nas escolas, né? Indo lá. Então, essas são as formas de recrutamento. Interna, que é dentro da empresa, com os funcionários de lá, ou externa, que são pessoas de fora da empresa. E vamos falar um pouco sobre como é que é o anúncio. Aí tem o anúncio, né? Os tipos de anúncios, que é o aberto. Então, vamos ver aqui como é que é. Tem um aberto e semi-aberto, né? O aberto. No anúncio aberto, o empregador é identificado contendo o nome da organização, o endereço, o setor para contato e a hora de atendimento. A gente tem aqui um exemplo do anúncio aberto, onde a vaga em aberto no Hospital Arnaldo Gavaza. Aqui ele já falou o local, né? Tem a vaga que é para técnico de enfermagem, tem os requisitos, aqui já fala que é exigido o curso técnico em enfermagem, registro ativo no Corém, disponibilidade de horários, que aí fala da mudança de escalas, treinamentos e reuniões, desejável experiência na área, conhecimento em informática. Então, a gente já vê aqui que esse anúncio, ele é um anúncio aberto, ele tem todas as informações que a pessoa precisa para se inscrever. Aqui mais abaixo tem os interessados, devem enviar o currículo para, aí tem um e-mail, né, sob o título técnico de enfermagem até o dia tal. Aí tem lá o endereço também do local. E já um anúncio semi-aberto, ele visando evitar os eventuais inconvenientes decorrentes do anúncio aberto, por exemplo, vinculados à corrida de candidatos, o anúncio semiaberto desenvolve uma pré-triagem, apesar de ter o nome da empresa divulgado. Trata-se da opção por exigir que os candidatos enviem seus currículos para o endereço fornecido, que pode ser da própria empresa ou de uma agência responsável pela divulgação do anúncio. Então, aqui, ó, anúncio semiaberto, marketing e comunicação. Seleciona diretor de arte, profissional com experiência comprovada e domínio em Illustrator e Photoshop. Interessados devem enviar currículo, vitae e portfólio para, aí tem o nome lá da agência. Então, aqui diz que o semi-aberto, ele evita um pouco os eventuais inconvenientes decorrentes do anúncio aberto, que é vinculados à corrida de candidatos, né? Então, o anúncio semi-aberto, ele desenvolve praticamente uma pré-triagem
mesmo dizendo aí o local, o nome, né, da empresa, mas ele não botou o endereço. Ó, na outra tem o endereço, tem várias outras informações, né? E aí as pessoas elas podem ir lá pessoalmente, tem pessoas que vão, né? E já ele já botou o endereço de uma agência. Então, trata-se da opção por exigir que os candidatos enviem seus currículos para o endereço fornecido, que pode ser da própria empresa ou de uma agência responsável pela divulgação do anúncio. Então, ele não tem tanta informação aí como o outro que é aberto, né? Informações da empresa. Aí tem um anúncio fechado. O anúncio fechado caracteriza-se pela não identificação da empresa patrocinadora da vaga. O candidato não recebe informações sobre a empresa e o recrutador irá examinar as propostas que lhe são enviadas. Após a avaliação, é realizada a seleção dos melhores currículos e um chamado para a pré-seleção, que são as entrevistas, né? Desse modo, busca-se evitar a demanda exagerada de candidatos. Então, aqui é uma estratégia da empresa para não ter tantos candidatos assim. É um anúncio fechado, ele não vai dizer qual é a emprega, né? Qual é a empresa. Ele fala que é a vaga, tem empresa do ramo, ainda fala o ramo, né? Do ramo da saúde, contrata biomédico. 2 vagas. Aí desejava experiência em bioquímica, aí tem lá as informações, né? O horário, uma vaga para segunda a sábado, blá, blá. Os benefícios, plano de saúde, refeição. Interessados em enviar o CV, que é o currículo vitae, aí tem um e-mail. Então, o anúncio fechado é diferente dos outros, né? O outro é um semi-aberto, que ele tem algumas informações, mas nem tem tantas, não tem endereço. O outro já tem endereço, já tem outras coisas da função. Esse fechado, ele não tem dizendo qual é a empresa, porque tem gente que, quando conhece qual é a empresa, já envia mais, né? E já também tem pessoas que também não enviam. Então, aí já é uma estratégia da empresa que o RH vai adotar da melhor maneira que ele achar. O processo de seleção. Instrumentos de seleção mais utilizados, que são as entrevistas, os testes de conhecimento, testes de habilidades, testes psicométricos, testes de personalidade, simulação e dinâmica de grupo. Aí vai de cada empresa, vai de cada RH, como é que ele quer fazer essa seleção, mas basicamente esses são os testes que são usados. Tem gente que usa só entrevista, tem gente que usa entrevista e dinâmica de grupo, e por aí vai depender aí da empresa. Agora a gente vai falar sobre as etapas de uma contratação. O processo de contratação é composto por diversas etapas, como uma lógica cronológica de organização. Todas têm sua importância, mas a mais valiosa é o processo de entrevistas, que é onde se dá a seleção das pessoas que mais fazem sentido para a organização. Então, aqui fala que através da entrevista, né, a empresa ela percebe aí qual é a pessoa que faz mais sentido, que o perfil se encaixa com o perfil da empresa. Descrição da vaga. Comunicação do perfil buscado no mercado com critérios como habilidades, formação, características comportamentais e remuneração, que são as informações que precisam ter quando a gente vai descrever a vaga que está em aberto na empresa. E o anúncio da vaga é a divulgação da descrição da vaga nos canais a quais os candidatos têm acesso, como LinkedIn, Twitter, Facebook, a aba Trabalhe Conosco no site da empresa, empresas de recrutamento e grupos específicos. Então, lá a descrição da vaga vai estar dentro do anúncio. Então, é importante fazer uma descrição de maneira correta com informações importantes, né? E a triagem dos currículos é um filtro para desconsiderar os currículos que não são relevantes ou que não estão adequados às pretensões da empresa. Então, depois de ter feito o anúncio com as descrições da vaga, vai começar a receber os currículos e aí o profissional ele vai começar a fazer uma triagem, ele vai filtrar quais os currículos que se encaixam naquela vaga, quais são os que são mais relevantes para as pretensões da empresa. Aí vai ter uma pré-entrevista por telefone, alguns fazem, né? Ligam ou pelo WhatsApp mesmo, mandam uma mensagem, que a abordagem inicial vai verificar a disponibilidade, comprovar habilidades e debater o interesse do candidato pela vaga. Então, tem empresas que ligam, até hoje mesmo tendo WhatsApp, elas perguntam se a pessoa está disponível, né? Se não está trabalhando, pergunta algumas coisas sobre o currículo que ela viu, se ela quiser, ou simplesmente ela vai só ligar para marcar uma
uma entrevista. Mas geralmente por telefone também tem um pouco de pré-entrevista, porque ele vai fazer algumas perguntas que vão ajudar nas próximas etapas do processo seletivo. E aí vem o agendamento da entrevista, que é o encontro, que ele pode ser conduzido pelos gestores ou pelo pessoal do RH, dependendo da cultura da empresa e do seu tamanho. E presencial ou por videoconferência online. Então, hoje em dia, as pessoas usam muito aí as entrevistas, ou pelo menos uma das etapas do processo seletivo, por videochamada mesmo. E aí, essas entrevistas, elas são feitas ou por pessoas do RH ou por gestores, os supervisores, coordenadores, que vão trabalhar aí com a pessoa que está concorrendo à vaga, certo? Então, vamos finalizar por aqui para esse vídeo não ficar grande. Espero que vocês estejam gostando, entendendo aí esse assunto. Deixar aí seu comentário, alguma dúvida que você tenha. E eu te aguardo na próxima aula para a gente finalizar aí esse assunto.